Temos, portanto, o pronunciamento oficial, do governo brasileiro. Havia aqui uma dúvida, eu até aproveito para emendar o assunto com o Américo Martins, havia a dúvida de como nós nos posicionaríamos, não é, Américo? Por quê? A gente tem um presidente da República eleito, democraticamente, né? Diferentemente do questionamento lá na Venezuela e dessa dúvida de democracia, que dizia lá atrás que o conceito de democracia era relativo. Eu sei que eu até já citei hoje aqui no jornal, fica parecendo que eu estou pegando no pé, mas desculpa existir, a imprensa tem de fazê-lo mesmo. E agora, essa grande interrogação de como haveria de ser o posicionamento, né? Se a gente ia de fato validar, visto que há países que dizem não estamos confiantes com tudo isso que está sendo publicizado, porque a gente não garante que foi de fato feito de uma maneira limpa, né, Américo? Pois é, Elisa, o Brasil está sendo extremamente cauteloso e corretamente cauteloso para não se antecipar e tomar uma posição ou apoiando o Maduro ou questionando a sua eleição. E por que o Brasil está sendo cauteloso? Por dois motivos. Primeiro, porque não temos, de fato, os dados que comprovam essa declaração do chefe do CNE, o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, de que o Maduro teria vencido a eleição com 51,2% dos votos, contra 44,2% do Edmundo Gonzalez. Simplesmente o CNE ainda não divulgou as atas de votação e a oposição diz que não teve acesso a essas atas, ao contrário do que determina a legislação na Venezuela. Então, os próprios observadores internacionais não têm esses dados para poder cravar se a eleição foi legítima ou não foi legítimo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o importante papel do Brasil nessa questão, por vários motivos. Por ser o principal país da América do Sul, por ser um governo que tem diálogo com o governo do Maduro, tem relações comerciais muito boas, tem uma ampla fronteira, tem muitos refugiados venezuelanos no Brasil e o Brasil tem um peso ao tomar essa decisão de chancelar a legitimidade da eleição ou não. Então o Brasil está agindo com cautela. O embaixador Celso Amorim, que está em Caracas, vai pedir já esses dados, como o próprio Itamaraty acabou de pedir formalmente para o CNE, para ter esses dados abertos, e usou palavras duras nesse comunicado do Itamaraty, dizendo que sem isso não se vai provar a transparência, credibilidade e legitimidade dos resultados do pleito. Então o Itamaraty está deixando absolutamente claro ao governo brasileiro que precisa desses números para poder eventualmente endossar essa possível vitória do Maduro nas eleições. A questão continua muito complicada, porque sem esses números não se pode dizer que ele teria vencido ou não as eleições. Isso fora todas as outras acusações e todas as outras interferências do governo Maduro durante a reta final das eleições, com presos políticos, censura de imprensa. Temos várias observações que precisam ser feitas também, como a forma como essa campanha foi feita. Mas mesmo o resultado eleitoral não é possível neste momento se determinar ou se apoiar ou não, porque não temos esses números simplesmente. O Itamaraty faz bem em cobrar esses números e o presidente Lula está sendo já cobrado, inclusive, por outros líderes latino-americanos para ele se pronunciar a respeito dessas eleições. Américo Martins, nós vamos também com a Basília Rodrigues, para que nós possamos ouvi-la sobre este agora, né, Basília, posicionamento do governo brasileiro, posicionamento do Itamaraty. É um posicionamento de imparcialidade, em que o Celso Amorim não concorda com nenhum dos dois lados, nem o de Nicolás Maduro, que se diz vitorioso e que houve um ataque hacker, sugerindo aí uma tentativa de fraude nas eleições venezuelanas, nem do lado da oposição que perdeu, que aí diz que teve fraude mesmo. Como o Américo estava dizendo, o chanceler, o ex-chanceler Celso Amorim, está desde cedo respondendo mensagens, sendo muito procurado por nós, jornalistas, por políticos, o próprio Palácio do Planalto, para saber, e aí, qual vai ser a posição? Vários países já se manifestaram e o Brasil, pela importância, mais do que geográfica, política, econômica, que exerce aqui na região, o que o Brasil tem a dizer? E junto com isso virão outras manifestações, Um país está olhando para o outro. O posicionamento do Brasil será o mais fundamental
fundamentado possível pela checagem dessas atas, né, dessas atas eleitorais, ouvindo os observadores internacionais, como a gente trouxe no Abre hoje do Live CNN, o Amorim vai conversar com os observadores internacionais e ao longo do dia ele mesmo vai procurar representantes das duas campanhas, das duas candidaturas, a de Maduro e a oposição com Edmundo Gonzalez, para ouvi-los antes de trazer uma bola redonda, né? Antes de trazer a decisão do governo, a posição do governo sobre essas eleições foram limpas. O Brasil, ele entra como fiador também da regularidade destas eleições, ainda que tenha retirado de campo seus observadores eleitorais, os observadores do Tribunal Superior Eleitoral, não houve um envolvimento desse ponto de vista técnico da Corte Eleitoral brasileira, mas você tem a presença do principal assessor para assuntos internacionais da Presidência da República. É como se o Lula estivesse lá, né? No lugar do presidente foi o Celso Amorim. Então, há um compromisso político com o resultado dessas eleições e também com a resposta que será dada a todo mundo. A gente ouviu, ainda no Live CNN, um entrevistado, o Rafael Iores, que é o professor de História Latino-Americana da Universidade de Denver, e quando ele fala do quanto os outros países podem influenciar, né, em chancelar ou não esse resultado, ele é muito ele é muito realista ao dizer que, pelas regras da autodeterminação dos povos, da soberania nacional, país nenhum pode colocar o dedo na cara do resultado eleitoral alheio e dizer está errado, né? Não tem esse poder, mas há, por meio de vários canais, a pressão da comunidade internacional para que isso seja o mais transparente possível. E aí ele faz esse destaque. O que pode, então, o Brasil, qual a influência que o Brasil pode exercer neste momento? Mudar o resultado das eleições? Obviamente que não. Mas a pauta deveria ser pedir reconciliação nacional. Então, vinha aí com um discurso de pacificação. É uma margem muito apertada entre quem ganhou e quem venceu na Venezuela. Estabelecer clareza, lisura, diálogo, né? Porque o impasse continua, né? A instabilidade no país vizinho se mantém, enquanto esse resultado consolidado pela força venezuelana não é reconhecido por outros países, especialmente o Brasil. Então, engana-se quem pensa que o Brasil vai dar um cavalo de pau e dizer não concordamos, né? De fato, o que o Brasil está, de uma maneira diplomática, construindo aí é um caminho para, de maneira fundamentada, trazer a público, a todo mundo, a sua opinião, ouvindo os observadores, ouvindo as candidaturas vencedoras ou perdedoras nessa disputa e, claro, servindo, então, como este mediador de que este é o resultado mais transparente possível.